17 minutos, 7h17. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio, da TV e Rádio Jornal Meio Norte, o professor Jurandir Lima. Ele é o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, ADUFP, que completa 40 anos e vai ser homenageado em uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Bom dia, professor Jurandir. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, eu queria começar o nosso bate-papo aqui no Notícias da Boa, para o senhor destacar nessas 4 décadas, qual foram as vitórias aí da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, devido às tantas fases que nós tivemos aqui no nosso país, como mudança de governo, questão salarial. Queria que o senhor destacasse isso para a gente, para o nosso telespectador e ouvinte que está acompanhando o Notícias da Boa. Bom dia. Bom dia, nobre jornalista. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Jornal Meio Norte. Queria saudar especialmente nesses dias, semanas ou meses de comemoração dos 40 anos da Universidade Federal do Piauí, da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, a todos os professores e professoras, associados e associadas da Universidade da DUFP. Queria saudar todos os funcionários, aos colaboradores, aquele grupo de pessoas que nesses 40 anos ajuda a fazer a DUFP. Bom, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, ela tem o seu nascedouro num contexto extremamente difícil, extremamente complexo, né? Era no auge da ditadura militar. Lembro, naquele contexto, a criação de sindicatos, a formação de sindicatos era uma atividade bastante complexa e ocorria em bastidores, em que envolvia um conjunto de pessoas envolvidas com a luta política e o combate ao regime militar, mas num formato um tanto quanto, vou falar aqui, clandestino, no sentido porque o regime, de certa forma, coibia, pressionava, reprimia. Então, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí surge com o intuito de, para além de fazer a discussão da crítica política que o Brasil passava naquele momento, né, surge com a necessidade de organizar, do ponto de vista sindical, aquela que seria uma das principais instituições do fomento de desenvolvimento do Piauí, que seria a Universidade Federal do Piauí, que naquele contexto ali do ano de 1979 já tinha quase uma década, mas era uma instituição ainda pequena, acanhada, né? E a partir do momento em que esse grupo de professores começa a pensar a organização sindical, começa a pensar a uma instituição que faça a defesa, que promova, que faça o fomento do desenvolvimento de políticas públicas de alcance social, sobretudo tendo como parâmetro e tendo como base as transformações que a educação poderia trazer naquele momento. Então, assim, nós consideramos a ADUFP como sendo essa instituição capilar no processo de desenvolvimento da educação no Piauí, tendo como parâmetro a criação da Universidade Federal do Piauí como esse divisor de águas. Reitero a grandeza desse grupo de professores que naquele contexto tiveram a coragem e tomaram esse desafio de construir essa instituição, a considerar, sobretudo, a conjuntura política que era extremamente tensa, extremamente complexa. Professor, algumas pessoas também questionam aqui em relação, eu queria que o senhor até fizesse essa diferença da atuação da ADUFP e do sindicato, que é a Sintufp, né? Para o senhor destacar essa diferença. Uma parcela da sociedade teresinense, sobretudo, mas porque assim, tanto o Sintufp quanto a ADUFP, ela está representada na multicampia que a Universidade Federal do Piauí tem. Teresina, Parnaíba, Pix, Floriano e Bom Jesus. O que é o Sintufp? O Sintufp é um sindicato dos técnicos da Universidade Federal do Piauí. E a ADUFP é uma associação dos docentes da Universidade Federal do Piauí. Ambos são funcionários da Universidade Federal do Piauí, mas são duas categorias. A Universidade Federal ela é constituída basicamente de 3 categorias. E agora a gente percebe um quarto movimento, da criação de um quarto movimento de categoria. Quais seriam elas? Os docentes, os técnicos, os estudantes e agora, diante do advento das terceirizações, os funcionários terceirizados, representados. Hoje tem uma gama muito grande, que trabalham na limpeza, na manutenção e muitos deles... No serviço administrativo também. No serviço administrativo, porque cessou-se no governo Fernando Henrique a concursos para
a expansão da universidade no sentido da reposição de quadros técnicos, né? Isso foi retomado nos governos do PT com alguma, vamos dizer assim, com alguma consistência, mas novamente foi estancado agora, por volta de 2015, 2016. Dentro desse conjunto de lutas que a DUFP faz, né, a gente poderia destacar nesses últimos 3 ou 4 anos o tanto que as políticas públicas de alcance social, ou as ações políticas, ou a própria legislação que tem como por objetivo fazer esse alcance de caráter mais social foi atacada. Nós tivemos 3 ou 4 grandes reformas que atacaram de morte a organização da sociedade brasileira, a organização sindical, a organização dos trabalhadores. Poderia destacar a PEC, a Emenda Constitucional 095, que congelou por 20 anos investimentos em políticas públicas, ela fadigou o Estado brasileiro a uma morte, né? E eu diria assim, uma morte súbita. O Estado brasileiro não aguenta não investir por 20 anos. Tanto não aguenta que nós já estamos há 2 anos da aprovação dessa emenda constitucional e o Estado brasileiro, que já estava desidratado desde 2015, apresenta agora a culminância da sua desidratação. O Estado brasileiro está fadado em 1 ou 2 anos morrer, como se diz, né? Chegar ao ápice de uma crise que talvez leve até desdobramento de alcance social, um pouco talvez até trágico ou mesmo conflituoso. Porque um corpo que já estava desidratado foi tratado com mais desidratação. Tanto que a gente vê o ataque às universidades, o ataque aos órgãos de segurança pública, o ataque aos programas de saúde, da família, de atendimento médico, hospitalar. Bom, é uma quantidade de ações que, de certa forma, atacam. A reforma trabalhista precarizou demais as relações de trabalho, né? A lei que legalizou a terceirização permite que atividades fins, até mesmo da carreira pública, sejam desenvolvidas por funcionários terceirizados. E aí a gente precisa fazer essa crítica com alguma cautela, porque pode parecer que nós, do movimento sindical, que defende, por exemplo, ou que critica, de certa forma, a terceirização, não é necessariamente contra os trabalhadores que, de certa forma, se envolvem no ambiente da terceirização. Muito pelo contrário, é pela precarização que ela cria. Vou lhe dar um exemplo. Olha o que acontece com um posto de vigilância na Universidade Federal do Piauí. Um posto de vigilância na Universidade Federal do Piauí são 4 profissionais da vigilância revezando em regime de 24 horas. Então, um trabalha 24, né? Folga 72 horas. Então, esses quatro profissionais da segurança, da vigilância universitária, a universidade paga 22 mil. Então, ela paga mais ou menos para cada trabalhador desse, 5.500. É uma pergunta elementar. Qual dos vigilantes da Universidade Federal do Piauí recebe 5 mil reais de salário? Nenhum deles recebe mais do que 1.800 ou 2.000 reais. Para onde vai esses 3.000, 3.500 de diferença? Isso é uma forma de desviar dinheiro público para a iniciativa privada. Tá bom? Então, esse mesmo vigilante poderia ser contratado, talvez pela própria universidade, mantendo aquelas políticas de emprego público, e talvez esse funcionário ganhasse mais 3 ou 4 mil e a universidade tivesse aí mais 1.000, 1.500 reais de contribuições sociais para manter esse trabalhador no seu tempo de vida ativa e também na sua aposentadoria. E a última dos ataques, rapidamente para concluir e a gente avançar nas outras questões, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está sendo vendida como a reforma que vai salvar o país do caos. Não vai, porque um dos maiores programas de distribuição de renda no Brasil hoje, de alcance social, são as aposentadorias. Então, as aposentadorias, e ainda tem um detalhe, de cada R$1.000 que o governo repassa, que o governo não doa para o trabalhador aposentado. Esse trabalhador contribuiu para ter esse direito. Então, de cada R$1.000 que esse trabalhador recebe do governo, porque ele fez a sua poupança quando trabalhou 25, 30, 35 anos, retorna 40% para o Estado. Então, ou seja, de cada R$1.000, 400 retorna novamente para o Estado em forma de impostos, né? E a manutenção dessa aposentadoria fomenta o desenvolvimento, sobretudo nas médias e pequenas cidades do país, que não são industrializadas, que não têm atividade comercial fomentada, a exemplo das grandes capitais ou das grandes cidades do país. Professor, eu queria que o senhor destacasse aí a homenagem que vai acontecer
lá na Assembleia Legislativa. Que dia que está marcado? É hoje a sessão solene? Exato. O ano de 2019, do ponto de vista simbólico, né, ele representa o ano dos 40 anos da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. Então nós distribuímos ao longo do ano de 2019 várias atividades de caráter político, de caráter social, de caráter sindical. De comemoração aos 40 anos. Exatamente. Então, assim, hoje, dentro dos vários eventos que a gente já fez e ainda vai fazer, hoje vai haver uma solenidade na Assembleia Legislativa do Piauí, um requerimento aprovado pela deputada Flora Isabel, onde nós vamos estar com todos os nossos associados, apoiadores, para essa solenidade em homenagem aos 40 anos da ADUFP. Tá certo, senhor. Pois faço um convite aí novamente para os docentes aí, todos que fazem parte dessa luta, para comparecer a essa sessão solene que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que tem como propositora a deputada Flora Isabel. Flora Isabel. Bom, gostaria de agradecer pelo espaço, mais uma vez. A gente sabe, né, do quanto que no ambiente das mídias e dos jornais, das rádios e TVs, o quanto que o tempo é um bem precioso, tá bom? Então, queria agradecer o espaço e convidar todos os professores e professoras, todos os associados e associadas, todos os funcionários da Universidade Federal do Piauí, para se fazerem presente hoje às 9h30, 9h40, na Assembleia Legislativa do Piauí, para essa solenidade em homenagem aos 40 anos dessa tão importante, né, e dessa tão necessária instituição chamada Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, associação que faz a crítica política, associação que faz a crítica social, que faz a crítica contundente, apontando para a sociedade piauiense, teresinense, piauiense e brasileira, os caminhos que os agentes públicos possam tomar e o papel do professor e da professora como esse agente transformador da sociedade brasileira. Tá certo, obrigado, professor Jurandir Lima, que é o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, destacando, rapaz, eu ganhei até uma camisa aqui, viu? Dá para visualizar na câmera? Mostra aqui, André, tá aqui, André, olha aqui, 40 anos da ADUFP, tá aqui a camisa, tá na aberta aqui, olha lá em cima lá. Ah, beleza. Tá aí, obrigado, viu, professor, um abraço. Intervalo comercial, a gente volta já com notícias da boa, aqui na TV e Rádio Jornal Meio Norte 90.3. Você está assistindo Notícias da Boa.